Então, pessoal, na outra aula, só para a gente pegar o gancho aí do que a gente viu até agora de importante, a gente viu todos os sistemas, não é? A gente está se aprofundando aí no, no sistema agora de circulação e de conexão, né? Então, só para lembrar aí, primeiro a gente viu o sistema de sustentação de cargas, né? Na verdade, até antes, a gente viu o sistema de geração de energia, a gente comentou um pouco sobre ele, depois sustentação de cargas, né? Então é a parte estática da perfuração, a parte estrutural que dá suporte aos equipamentos que vão se deslocar. Aí depois a gente viu o coração do sistema, né? Que a gente poderia chamar aí, que é isso daí, é esse princípio da mesa rotativa com o Kelly. Lembrando que o Kelly é um tubo quadrado ou sextavado, tá? O que ele facilita, né? Se fosse um tubo totalmente circular, é sempre mais difícil você torquear, você girar ele, tá? Então, quando o tubo tem quina, né? Ou seja, quando ele é quadrado ou sextavado, é, você consegue girar ele com mais facilidade, não é? Então imagina, igual quando você tem um parafuso com a cabeça redonda, você tem que ter uma reentrância nele. Aí você usa a chave Phillips, você usa a chave de fenda, por exemplo, né? Agora, quando você tem um parafuso com a cabeça quadrada ou com a cabeça sextavada, seja lá qual for, você já usa outra ferramenta, que é a chave de boca, não é? Então, que normalmente você usa esses outros parafusos quando em circunstâncias que você vai ter que suportar maiores pesos, maiores pressões, tá? Então, para operações domésticas um pouco mais robustas, tá bom? Então, é só para vocês entenderem, tudo que tem quina é mais fácil de girar. Então, como eu estou falando de uma alta capacidade de rotação, né, de rotação por minuto, RPM, então ela funciona melhor, tá? Esse tipo de sistema. Aí a gente tem ele na versão automatizada, tá? Que é o Top Drive. O Top Drive, como vocês podem ver, eu já não preciso do Kelly trabalhando em conjunto com a mesa rotativa, tá? Então ele é um substituto. A vantagem é que ele é automático, ele perfura por seção. Lembrando que o Kelly ele vai perfurar de 9 em 9 metros, de tubo por tubo, tá? O Top Drive não, é uma operação contínua e ele perfura por seção. A seção são 3 tubos, tá? Então a cada 27 metros. Então eu ganho rapidez, eficiência, uma automatização, eu ganho em segurança, mas também eu ganho mais custo, tá? Eu ganho também uma complexidade técnica maior, tá? E a partir do momento que a operação se torna mais complexa, né, eu preciso de uma mão de obra mais qualificada, tá bom? Então, é alguma das desvantagens, é custo e a robustez técnica, né? Eu ganho em vários outros aspectos, mas não existe, né, nada 100%. Você sempre vai ganhar de um lado e perder do outro. Na engenharia, normalmente, quando você ganha em eficácia, eficiência, normalmente você acaba perdendo no custo, tá? Ao sistema de segurança, a gente falou do BOP e tal, das gavetas, mostrei para você aqui a diferença do sistema terrestre para o sistema marinho. Mostrei para vocês aí o que é o blowout, né? A gente discutiu um pouco sobre a gaveta cisalhante, né, que é o último mecanismo de segurança, tá? Primeiro a gente usa a gaveta de anular, não é? Que são essas duas aqui de baixo. A última opção vai ser essa cisalhante aqui, que quando não tem jeito, você corta tudo. Eu falei, mas aí você tem um prejuízo, que quando você corta, a tubulação cai junto com a broca no poço e você depois vai ter que recuperar ela. Então, que é o processo conhecido como processo de pescaria, tá? Então você vai ter que pescar a sua tubulação, você vai ter que pescar a sua broca. Isso demanda tempo, isso também é uma operação complexa, não é uma operação simples, as operações de pescaria, mas elas têm uma certa frequência, tá? Elas não são assim raras de acontecer, não. Normalmente você tem uma equipe dedicada para isso, uma equipe ali de plantão,
para fazer a pescaria, para evitar o downtime, né? O downtime eu acho que eu já comentei com vocês também, é justamente esse tempo que você está perdendo. A sonda de perfuração está ali para perfurar. Então, se cai alguma coisa no poço, você vai ter que parar de perfurar e você para recuperar aquilo dali, para desobstruir a passagem do poço, né? Então é um downtime. Você está pagando sonda para perfurar, ela não está perfurando. Aconteceu qualquer outra coisa ali e você está tendo, continua tendo custo, mas para fazer outra coisa. Então isso é conhecido como downtime. Aí no caso um downtime devido à pescaria. Aqui é o sistema de monitoramento, né? A gente vai controlando o peso sobre broca, como é que está a geração de energia, o volume de fluidos e tal. Daqui vai fazer mais sentido no final, quando a gente falar de todos os sistemas. Aqui a gente comentou sobre o peso inadequado sobre broca, né? Aqui quando eu tenho peso adequado, aqui é quando falta peso e eu tento compensar com rotação, com giro, né? Então gera esse processo de buckling, né? Aqui no Brasil é chamado de flambagem, tá? Então flambou. O aço, embora ele pareça dúctil, extremamente rígido quando você está com um comprimento pequeno do aço, ele quando ele fica muito comprido, ele começa a ter uma maleabilidade, tá? Isso mostra o quanto ele pode ser torcido uma seção de aço, tá? É só que você dá giro demais a ele, tá bom? Então isso daqui que acontece, você na verdade você não precisa de mais giro, você precisa de mais peso, tá? E para peso você vai ter que substituir os tubos que estão ali, porque você não tem como colocar só tubo pesado. Então, normalmente você já coloca aqui em contato direto com a broca um Heavyweight Drill Pipe, que é esse daqui, o HWDP, que é o tubo de perfuração extra pesado. Você já coloca ali e você não transfere todo esse peso através do guincho, tá? Aqui os tubos que a gente viu, o Drill Pipe, o Drill Collar, o Heavyweight Drill Pipe, tá? Que são os comandos e tal. A gente viu os acessórios, estabilizadores, cariadores, tá? Daqui é só para a gente pegar o gancho. Os equipamentos, a gente começou a ver que eu terminei a aula, né, mostrando ali um processo de conexão. Isso daqui lembrando, a chave flutuante, não é? Ela é justamente para a gente quebrar e dar o torque, não é? Eu falei para vocês o exemplo aí simples de uma garrafa d'água, né? Quando a gente vai no cinema, quando a gente vai na rua, a gente compra uma garrafa d'água pequena, não é? Então, aquela primeira vez que a gente vai abrir a garrafa é sempre a mais difícil, porque a gente tem que quebrar o torque, não é? Então, para a gente quebrar o torque de uma tampa de uma garrafa d'água, a gente tem que colocar uma mão na garrafa embaixo e outra mão na tampa, né? Então, se vocês fizerem esse movimento agora aí onde vocês estão, vocês vão ver que uma mão vai estar girando para a esquerda e uma outra mão vai estar girando para a direita, não é? Então, você tem que dar um torque em sentidos opostos para que você quebre esse torque, tá? Então, a sua mão que está agarrando na garrafa e a sua mão que está agarrando na tampa, não é? É como se fosse a chave flutuante, tá? Esse equipamento aqui, tá? Então, você vai ter uma chave flutuante no tubo A e uma chave flutuante no tubo B. Da mesma forma que você tem uma mão na garrafa e outra mão na tampa, para você quebrar o torque. Mas reparem que só esse primeiro movimento que a gente dá na garrafa d'água que é o mais difícil. Depois que você quebra esse torque, né, que é essa primeira volta que é onde a garrafa está mais dura, tá? Por conta até do lacre dela ali, depois é tranquilo. Depois você não precisa mais fazer o movimento da mão que está segurando a garrafa. Você só com a mão que está segurando a tampa, você com a ponta dos dedos você consegue finalizar, tá? Então a chave flutuante é só para dar esse primeiro, tá? Depois você vai girando com a mesa rotativa ou com o top drive, tá? Vai depender do tipo da sonda que você tá. Que seria fazer esse movimento com as pontas do dedo, que já está fácil, agora é só rotacionar. Você não precisa mais torquear, né, dessa forma. E a mesma coisa para você dar o torque final, tá? Isso daí para desenroscar, para enroscar a mesma coisa. Aí você quer fechar a garrafa. Você vai fechando a garrafa com a ponta do dedo, vai chegar em um momento que só a força da ponta do seu dedo não vai ser suficiente para torquear essa garrafa. Você vai ter que fazer de novo
aquele movimento de girar uma mão, a mão que está na garrafa, você vai ter que girar para um sentido, e a mão que está na tampa você vai ter que girar para o outro sentido. Agora não para abrir a garrafa, para fechar a garrafa e evitar que a água vaze, tá? E a mesma coisa, nesse momento volta a chave flutuante para você dar o torque, né? Então uma coisa é quebrar o torque, outra coisa é dar o torque, tá? É só vocês lembrarem sempre desse movimento que a gente faz com as mãos aí, para um movimento simples que é tomar água aí numa garrafa, tá? Eu mostrei para vocês aqui os equipamentos que vão dar esse suporte, né? O colar de segurança para evitar que o tubo caia no poço, a cunha é justamente para manter essa tubulação numa altura de trabalho, né, para não ficar nem muito alto nem muito baixo, para o operador ali não ter que trabalhar agachado, com a coluna agachada. Então ele vai abraçar o tubo, né, e prender ele na mesa rotativa numa altura ideal para a altura dele, tá? Para a altura operacional. E a cunha do revestimento tem o mesmo objetivo, tá? A gente falou os tipos de broca, tá? Sem partes móveis, com partes móveis, diamante, né? Inserto de tungstênio, dente de aço, tal, a gente já viu. Mas que momento do torque final? Mas esse momento do torque final seria o quê? A gente, eu não, é só lembrar desse exemplo da garrafa aí, Sabrina. Então, por exemplo, não fechar o poço. Lembra que eu estou construindo o meu poço ainda, tá? E para construir meu poço eu tenho que ganhar profundidade. E para ganhar profundidade eu tenho que ir colocando um tubo por vez, tá? Então, esse momento do torque final é quando eu estou colocando mais um tubo para ganhar mais 9 metros, tá? Para ganhar profundidade. Como que eu ganho profundidade na perfuração? Colocando mais um tubo. E como eu coloco mais um tubo? Usando esses mecanismos que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui a gente está construindo o nosso poço, a gente está ganhando profundidade. Tá? As amostras, a gente falou sobre as amostras de calha, né, que são os cascalhos gerados pela broca aí depois eu vou ter que armazenar eles direitinho e tal. Isso daí vai ser a forma de garantir a identidade do meu reservatório, tá? Do poço, para ocasiões futuras, tá? Como eu falei para vocês, os poços daí dos anos 70, dos anos 80, eles estão sendo reabertos, né? Porque agora se tem novas tecnologias de extração de óleo, tá? Então, essas amostragens, né, esses depósitos estão sendo reanalisados com as novas tecnologias para você saber qual fluido utilizar, tá bom? Aqui os testemunhos, né? A amostra de calha é diferente de testemunho. A amostra de calha são pequenos fragmentos, né? O testemunho é quando você faz uma amostragem e você pega um corpo de prova que ele não foi totalmente fragmentado, tá? Você tenta pegar um pedaço da rocha de uma forma mais inteiriça, tá? Então ela não é consequência da quebra que a broca fez, tá? Ela é uma amostragem direta com equipamento específico, tá? Aí a gente viu aquele vídeo de testemunhagem, a gente discutiu aqui o passo a passo do perfurar, revestir e cimentar, sempre afunilando, tá? Sempre afunilando, porque quanto menor for o diâmetro do meu revestimento, mais fácil vai ser de bombear e de circular fluido, tá? E isso facilita operacionalmente vários aspectos, evita que meu poço desmorone também. Aí a gente foi falando de várias ferramentas, dados geológicos, aí aqui eu mostrei para vocês. Então, olha lá, o primeiro revestimento foi cravado, eu expliquei para vocês que esse primeiro movimento aqui é porque o terreno normalmente é muito arenoso, então é fácil. Então literalmente você cravar, é como se você estivesse pregando o revestimento no chão, tá? Então ele é relativamente fácil de se colocar. Aí depois você desce com a broca, tá? Então é perfurar, revestir, cimentar, tá? Então cimentar sempre o espaço anular, tá? Então espaço anular é sempre espaço vazio entre duas coisas, tá? Então pode ser qualquer coisa,
tá? Espaço anular. Então, sempre quando eu falar espaço anular, vocês sempre fazem a pergunta: espaço anular de quê? Entre o quê? Aqui no caso é entre a formação e o revestimento. Eu vou preencher com cimento, tá? Esse cimento aqui, ele tá para garantir a integridade da formação e do revestimento, tá? Ele tá evitando que a formação desmorone, tá? E ele está evitando que o meu revestimento, que é de aço, fique em contato direto com a formação e que ele corroa, tá? Então ele está protegendo os dois, tá? Então ele evita o contato, garantindo a integridade do revestimento e da formação e por consequência o do poço, tá? De novo, perfurar, revestir, cimentar. Né? Como eu falei para vocês, vai depender. Por que esse cimento não veio até o topo, né? Como foi esse daqui? É que eu falei, depende do quão frágil é a minha formação, tá? Então, se a rocha ela tem uma tendência grande a desmoronamento, tá? Sim, então se faz necessário cimentar até o topo. Agora não, se você tem uma formação robusta, ela é muito dúctil, e como que eu identifico isso? Justamente através da amostra de calha. Eu vou vendo essas rochas que estão indo lá para cima e eu vejo o quão rígidas elas são. Tá? Se elas são extremamente rígidas, eu não preciso gastar tempo e dinheiro enchendo de cimento. Tá? Mas às vezes sim, às vezes é o caso de você pegar esse cimento aqui, ó, colocar até que o topo. Tá? Então, existem esses casos. Existem casos que o cimento vai até aqui, existem casos que o cimento vai até aqui, tá? Então, vai depender das circunstâncias, tá bom? Mas lembrando que cimento é uma operação cara, então, sempre que você puder evitar, você vai evitar. Aqui já é uma operação no mar, tá? Onde a base guia temporária é colocada. O que é a base guia? É um alvo, tá? Então, uma forma de você ter um alvo fixo no fundo do mar e você linkar isso com a plataforma lá na superfície, tá? Então, perfurou, revestiu, cimentou. Perfurou, revestiu, cimentou. Repare aqui, tá vendo? Agora, aqui no mar, ele colocou o cimento até lá em cima. Aqui, no caso, a representação ficou ruim, porque esse amarelo deveria ter preenchido aqui também, né? Impossível esse amarelo ficar só aqui do jeito que tá e não preencher aqui, tá? A não ser que você coloque fluido ali, mas não é o mais indicado. Você pode preencher aqui, se anular entre o revestimento e o cimento aqui com outro fluido, mas não é o indicado. Aqui no caso correto, a representação correta seria botar de amarelo para demonstrar que o cimento está ali. Então aqui desce o riser, né, e o BOP. O riser, lembrando, é um outro tipo de tubo. Ele pode ser rígido ou flexível. Normalmente na fase de perfuração ele é rígido. A principal função é justamente evitar com que a água do mar, tá, entre em contato com o meu processo de perfuração. É uma forma de eu isolar a água do mar das minhas atividades de perfuração. Tá? Então aqui aí está falando basicamente esses slides aqui são mais para vocês usarem depois como forma de consulta. Aí as conexões, tá? Então aquelas conexões que a gente viu o vídeo, tá? Então, como conectar tubo a tubo. Aqui, tá vendo? Aqui tá o estaleiro do lado, então, ó, a cada 9 metros eu vou fazendo uma conexão. Aqui, tá vendo? Uma chave flutuante no tubo de cima, uma chave flutuante no tubo de baixo. Aqui tá a mesa rotativa, tá com a cunha, tá com o colar de segurança, não é? Isso daqui é o símbolo que a Petrobras tinha aí nos anos 70, né? A Petrobras, ela tinha esse símbolo aí. Aqui então tá um procedimento, tá? Deixa eu botar aqui só para a gente relembrar. Então hoje a gente vai falar já com mais detalhes de como que isso acontece. Então aqui ele tá limpando, tá vendo? Tá sendo recolhida. A Catarina tá subindo aqui, não é? O guincho está rebobinando o cabo, que está elevando a Catarina, que está elevando o Kelly, e o operador está limpando aqui o tubo do fluido de perfuração. Tá? Olha lá, aqui é a bucha do Kelly,
Aí ele travou, cunhou, tá? Olha lá. Então, esse primeiro equipamento aqui é a cunha e prendeu na mesa rotativa, tá? Lembrando que a cunha tem a função para deixar a rosca do tubo numa altura de trabalho, tá? Aí, ó, chave flutuante, uma chave flutuante no tubo de cima, uma chave flutuante no tubo de baixo, tá? Lembrando que aí eu estou quebrando o torque, tá? Então a quebra do torque, só você lembrar do exemplo lá daquela garrafa que você acabou de comprar. É aquela, quando abrir é mais difícil, né? Então, lá, aí você encaixa elas aqui, aí o operador da sonda, ele vai dar esse primeiro torque, olha aqui, e depois para terminar de desenroscar, ele vai girando a mesa rotativa, tá? Porque ele já quebrou o torque, ou seja, aquele primeiro desaperto mais difícil, que eu preciso de mais força, de mais tração, já foi feito, agora é só uma questão de circulação. Só que eles não vão fazer isso na mão, fez com a mesa rotativa. Vai desenroscando, 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 tá? Essa braçadeira aqui é justamente porque ali dentro está correndo fluido, tá? Olha aqui esse fluido. Esse fluido é o complexo químico, que ele tem um nível de toxicidade, né? E ele também está muito quente. Esse gabarito aqui é para você evitar qualquer tipo de entupimento, tá? Então ele tirou o gabarito daqui e colocou aqui para evitar entupimento. E aqui está a nova tubulação que vai ser inserida no meu poço, tá? Então, essa tubulação nova, ela tá aqui, essa região aqui onde ela tá, aqui é o poço, tá? O poço é sempre onde está a mesa rotativa. Aonde não está a mesa rotativa é conhecido como hat hole, tá? No Brasil o pessoal chama de buraco do rato, tá? Então, esse buraco do rato nada mais é uma garagem do próximo tubo que vai entrar, tá? Ele fica ali só posicionado ele sai do estaleiro, o estaleiro é onde os tubos ficam deitados, tá? Aí você pega um tubo e bota aqui no hat hole, tá? Então esse tubo ele fica bem próximo aqui da cabeça do poço, justamente para facilitar a entrada dele quando ele for necessário, tá? Então reparem que essa corrente que foi aqui, ó, giraram aqui, é justamente, vocês lembram que para terminar de desenroscar, ele girou a mesa rotativa? Aqui não tem a mesa rotativa, então o que é feito? Eles dão várias voltas com a corrente aqui, ó. Deixa eu tentar voltar para ver se aparece. Eu acho que quando mostra eles já deram lá, tá vendo? Essas voltas que eles dão aqui é justamente para girar essa coluna, tá? Porque eu não tenho uma máquina que faça isso, então eles fazem isso mecanicamente com a corrente. Essa corrente é tracionada pelo guincho aqui. Então ali, eles encaixam, eu encaixei essa tubulação, olha lá, tô ganhando 9 metros, tá? Tô ganhando 9 metros aqui, olha lá, aqui eles vão dando volta nessa tubulação, com a corrente, encaixo aqui, olha lá, tá vendo? Aí, o que foi feito aqui? Esse lance de corrente foi dado aqui embaixo, depois ele joga aqui para cima, justamente para dar esses giros, para que ele não tenha que rosquear aquelas primeiras voltas que você não precisa de muita força, para não ter que fazer isso com a mão, tá? Embora você não precise de muita força, né, humanamente é perigoso e pouco eficiente. Então, essas primeiras voltas, essa corrente aqui, tá aí justamente para que você dê as primeiras voltas, a primeira parte do rosqueamento seja feita, para que a última volta você use só a chave flutuante. Então ali, ó, encaixou, tira a cunha, pronto. Ganhei 9 metros, tá? Aí aqui só tá limpando mesmo porque vazou fluido. Aí pode ser escorregadio, né? Como eu falei para vocês, tem um nível de toxicidade. Eles limpam aí o ferramental, né? Ali, ó, se eu não me engano, aqui tá mostrando a pressão, né, de operação.
Aqui eu não estou perfurando, eu tive que parar tudo, né? O problema do Kelly da mesa rotativa é isso, que para fazer a conexão você tem que parar de perfurar. Com top drive não, eu consigo seguir. Aqui é uma sonda bem rudimentar, mas esse vídeo ele é bem recente, né? Para vocês verem como a tecnologia é relativamente antiga, mas ela ainda é usada, né? Porque provavelmente o poço é de baixa produtividade. Aqui, ó, eles estão trazendo um tubo lá do estaleiro, tá vendo? O tubo estava deitado na horizontal, eles estão trazendo esse novo tubo para colocar no hatch hole, tá? Então aqui, ó, agora sim ele voltou a perfurar, tá? A bucha do Kelly está encaixada com o Kelly, né? Que o Kelly é esse tubo aqui, e está encaixada aqui na mesa rotativa. Aí, enquanto isso, eles estão elevando mais um tubo. Aí está tentando mostrar aqui. Está elevando mais um tubo para colocar aqui no hatch hole, né? Aquele ponto ali que ele já fica só esperando para ser inserido no poço. Ah, aqui ele está limpando esse rosqueamento do tubo justamente para evitar areia, passa lubrificante também, porque é um ponto crítico da perfuração, é justamente as conexões entre elas. Então, se você não tiver um cuidado redobrado aqui, se você tiver um blowout, normalmente ele vem por problema na conexão. Ali, aí está sendo colocado esse novo tubo aqui no hatch hole, né? No buraco do rato. Ó, aí coloca aqui e pronto. Agora é só esperar a perfuração avançar. Tá? Então esse é o processo de conexão de um tubo. Tá? Daqui são... depois, quando acabar a aula, eu vou... Esses daqui são os vídeos que eu fiquei de inserir. Na verdade, eu não consegui encontrar vídeos específicos falando exclusivamente disso, mas depois eu vou procurar um pouco mais para ver se eu consigo distinguir cada uma dessas operações aqui. Ficou claro então, pessoal, esse problema aqui de conexão. Então, conexão é isso, é inserir mais um tubo. Eu mostrei para vocês a forma mais simples possível. Embora seja mais simples, ela ainda é largamente utilizada. Se for botar em números gerais, talvez ela seja mais utilizada aí. E é um processo assim, de certa forma, ele é secular, né, para vocês terem ideia. Esse procedimento, a única coisa que mudou é que hoje em dia você não faz mais com tubulações de madeira, né? Então o Coronel Drake ele fazia o mesmo procedimento, só que era tudo com madeira, tá? Era tudo bem mais frágil. Então ali foi basicamente onde a gente parou a nossa aula. Hoje eu falei com um pouco mais de detalhes sobre o processo de conexão de tubos, tá? Então hoje a gente vai ver aí algumas características muito importantes do fluido de perfuração, tá? Então essa conexão da mesa rotativa com o Kelly, com a broca, é o coração do sistema, né? O sangue do sistema vai ser justamente o fluido de perfuração, tá? Então é ele que vai lubrificar o sistema, é ele que vai trazer os cascalhos gerados pela broca aqui para a superfície, ele que vai evitar que o poço desmorone, é ele que vai evitar que haja uma interação química muito intensa ao ponto de formar uma emulsão, né? O que é emulsão? Emulsão é uma espuma, é uma fase que não é água, é uma fase que não é óleo, não é? Então, você imagina, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente está lavando louça, né? O que é o detergente? Detergente é um agente desemulsificante, tá? Então, o detergente ele tem propriedades químicas que facilitam com que a gordura se desprenda de superfícies sólidas, como a louça, como a panela, como os talheres, tá? Então, o agente desemulsificante, de certa forma, ele vai quebrar, ele vai enfraquecer as interações físico-químicas que fazem com que o óleo de cozinha, com que a gordura das carnes, né, fiquem apegadas a superfícies sólidas, como o nosso prato, como o talher, como a panela, tá?
Mas um efeito indesejado disso é aquela espuma que se forma, tá? Então, o que é espuma quando a gente está lavando a louça? É uma fase indefinida, ela não é detergente e ela também não é água, não é? Então, essa emulsão que se forma ali, agora, ela, numa escala doméstica, ela não necessariamente vai atrapalhar você fazer uma coisa simples que é lavar a louça, tá? Mas numa escala industrial, quando a gente está falando de quilômetros de profundidade, quando a gente está falando de alta pressão, de alta temperatura, essa emulsão ela pode alcançar metros, tá? E inviabilizar todo o procedimento de perfuração, tá? Então, você garantir o controle da emulsão num processo de perfuração é importante, tá? Ou seja, você evitar que tenha uma espuma muito grande, que ela fique do tamanho do operador, fica ali, imagina, com 2, 3 metros. Ninguém vai ver ninguém, tá? Então, você tem que ter essa estabilidade química, tá? Então, aqui, ó, características do fluido de perfuração, tá? Então, ele tem que ser estável quimicamente, tem que ser facilmente separado do cascalho na superfície. O que é isso? Ser facilmente separado do cascalho na superfície. Ele não pode ficar grudado naquela rocha que a broca quebrou, tá? Então tem alguns fluidos que eles ficam ali, eles ficam viscosos demais, né? Colocando num termo mais simples, ele fica grudento, ele fica pegajoso demais. Ele não pode ser pegajoso demais, tá? Não causar danos à formação produtora, ele não pode ter uma acidez ao ponto dele desmanchar a rocha, tá? É muito comum esses fluidos, por exemplo, quando a gente está perfurando rochas evaporíticas, né? O que são rochas evaporíticas? São rochas com a predominância do cloreto de sódio, né? Que é o NaCl. Nada mais é do que o sal compactado. É o sal que sofreu tanta pressão e tanta temperatura que ele vira uma rocha, tá? Então ele tem uma certa ductilidade, ele tem uma certa rigidez, mas ele desmancha muito fácil. E quando ele desmancha muito fácil, você pode ter o chão cedendo, tá? Então o fluido, a depender das propriedades físico-químicas dele, ele pode interagir com a formação e causar danos, tá? Aceitar qualquer tratamento físico e químico, né? Então ele tem que ter assim uma margem operacional, né? O que é essa margem operacional? Essa pressão e temperatura daqui, né, perto da CNTP, não é a mesma daqui de baixo, tá? Então ele tem que ter esse range operacional. Ser bombeável, de nada adianta você ter um fluido muito bom, mas imagina um fluido que tem a viscosidade aí como se fosse a pasta de dente, não é? Então, fluido altamente viscoso. Não, ou é como se ele fosse tipo óleo de cozinha, a viscosidade do óleo de cozinha, não. Você precisa de uma coisa de meio termo, que seria uma viscosidade parecida aí com shampoo, né? Que a viscosidade do shampoo ela já é diferente da viscosidade do condicionador, né? Ele tem uma pega diferente, ele tem uma viscosidade diferente, tá? Então, essa alternância, né? Que vai dizer qual é a capacidade que o fluido tem de ser bombeável. Se ele tiver uma viscosidade muito grande, ele vou precisar de uma bomba mais potente. Ter baixo grau de corrosão e abrasão, né? Você imagina, eu tenho toda uma estrutura de aço aí, né? De ferro, e eu vou corroer tudo, né? Então, uma corrosão é uma deteriorização. Eu vou acabar deteriorando. Opa! Vai ter uma. Vou acabar fragilizando o meu material. E com isso, eu posso gerar blowout, eu posso gerar vazamentos, tá? Facilitar a interpretação geológica, né? Então, a depender do tipo de fluido, eu posso mascarar geologicamente algumas coisas. Ou seja, né, como se não bastasse esse complexo químico, né, ele tem que tangenciar vários pré-requisitos, aí tem que ter baixo custo no final. Existem algumas formulações pré-estabelecidas, mas todo fluido ele tem que ter uma certa adaptação ao tipo de poço, tá? Você tem uma fórmula base geral, mas as especificidades, né, dos campos, dos reservatórios, eles têm que ser adaptados. Então você sempre tem
uma equipe aí de engenheiros químicos, de técnicos em químicas, exclusivamente voltados para o fluido de perfuração. Você sempre tem uma equipe exclusiva para gerenciar isso daqui. Então ali são características, aqui são funções, né? Então aí de certa forma eu já falei algumas delas, mas aqui limpar o fundo do poço e carregar o cascado até a superfície, manter os sólidos em suspensão durante a ausência de bombeio. Então, qual é o momento da ausência de bombeio? Normalmente é aquele momento da conexão. Então, quando você está colocando mais um tubo para você ganhar mais 9 metros, normalmente você para de circular, você para de injetar fluido. Nesse momento, os cascalhos que estavam subindo, eles começam a decantar para o fundo do poço, tá? E se você tiver uma decantação muito grande desses fluidos, eles vão prender a broca, tá? Então, prendendo a broca, você vai ter um novo problema, tá? Você vai ter que fazer uma recirculação e muitas das vezes você não consegue fazer essa recirculação. Então, você vai ter que fazer um tratamento ácido ali para recuperar a sua coluna. Resumindo, sua coluna fica presa porque você teve uma decantação muito intensa dos cascalhos gerados pela broca no momento da conexão, tá? Então, o que vai garantir que eu tenha esse sólido de suspensão? Vai ser justamente esse controle da viscosidade do fluido. Exercer a pressão hidrostática sobre a formação de modo a evitar influxo de fluidos indesejáveis, tá? Na primeira fase do reservatório, né? Ou melhor, na primeira fase de perfuração, naquelas fases mais rasas, eu normalmente não tenho contato ainda com o reservatório, com água, com óleo, com gás, tá? Então eu não corro risco de ser invadido pelo fluido do reservatório ainda, tá? Mas chega no momento quando você está chegando bem próximo dessa zona de interesse do reservatório, o fluido que está lá dentro ele quer sair. Ele quer sair pelo simples fato do poço ser uma zona de menor pressão, tá? Então, o que é vazamento, né? Vazamento normalmente é isso, é uma rachadura que se propaga e ela gera uma zona de menor pressão. Quer dizer que a pressão que está dentro do reservatório, no caso, é maior do que a pressão do que está no poço, tá? Então, esse diferencial de pressão, ele gera fluxo, mas a perfuração ela não está ali para produzir, ela está ali para conectar a superfície com o reservatório. Você através de um poço, tá? Então você não quer produzir ainda, você quer construir um poço seguro, ou seja, você quer construir uma comunicação da superfície com o reservatório de maneira segura. Então você não quer produzir óleo nessa fase. Produção é outra coisa, é outra disciplina. Produção a gente vai ver no terceiro ano. Aqui a gente está construindo comunicação com a superfície e com o reservatório. A gente não quer produzir óleo. Os óleos que são produzidos são indesejáveis ainda, tá bom? Então, então exercer, ou seja, ter uma pressão no poço controlada ao ponto de eu evitar um influxo, né? Ou seja, uma migração do fluido que está na rocha para o poço, é também responsabilidade do fluido. Sustentar a parede do poço, evitando desmoronamento, daí já falou também, prevenir a hidratação de formações reativas. É isso, imagina, eu posso inchar a minha formação. Minha formação ela pode começar a beber muito fluido, tá? Vocês lembram que a formação ela tem essa tendência a ser uma rocha permoporosa, ou seja, poros simplificando, espaços vazios. Permeabilidade é justamente a capacidade de se deixar ser atravessada. Então, conforme a gente vai se aproximando da zona de interesse, do reservatório, essas rochas ela tem essa característica, né, de permoporosidade. Então, e eu estou ali bombeando fluido, tá? Então ela pode começar a beber, tá? Ela pode começar a pegar aquele fluido de perfuração para ela. E quando eu estou inserindo fluido, né, quando ela está bebendo, né, quando ela está sendo hidratada de forma indesejada, ela vai inchar. Ela vai querer, se ela está bebendo fluido, ela vai aumentar o volume dela. E quando ela aumenta o volume, ela vai ter que compensar para algum lado.
Para cima e para baixo ela não vai conseguir, ela vai expandir para onde? Em direção ao poço. Com isso eu posso desmoronar o meu poço, tá? Então o fluido também tem que ter essa característica aí de ter uma viscosidade suficiente para que a formação não beba muito fluido. Lubrificar e resfriar a broca, tá? Porque é alta pressão e alta temperatura. E de certa forma esse contato, o atrito gerado entre os dentes da broca e a formação, tá? Eu preciso de uma lubrificação, então o fluido também ele tem que cumprir isso. E resfriar a broca aqui como último. O fluido pode ser a base de água ou de óleo, tá? O óleo ele é eficiente, mas ele gera muito dano para o meio ambiente. Então hoje em dia ele está caindo em desuso, embora ele tenha uma eficiência muito boa, tá? Então os fluidos à base de água, eles ainda, embora ele tenha uma eficiência menor, eles hoje em dia estão sendo mais utilizados, fluidos orgânicos, muito por conta de questões ambientais. Então vamos lá. Kick, tá? Então a gente tem que entender dois cenários. A gente tem o kick e o blowout. O kick faz parte, tá? O blowout que a gente tenta evitar ao máximo. O kick ele vai acontecer. O que é o kick? É justamente quando a pressão do reservatório é maior do que a pressão do interior do poço e eu tenho uma invasão do fluido do reservatório para o poço, tá? Então, quando eu tenho uma invasão do fluido da formação para o interior do poço, o nome que a gente dá é kick. Eu estou tomando kick, tá? Isso é identificado lá em cima quando a quantidade de fluido no tanque, né, que está retornando, ele aumenta, tá? Então é de fácil identificação. O que eu posso fazer? É só aumentar a pressão de bombeio ou aumentar a densidade do fluido, tá? Então são duas formas de controlar o kick, tá? Eu aumento a pressão hidrostática através do aumento da densidade do fluido. Como que aumenta a densidade do fluido? Eu boto mais partículas, tá? Eu deixo ele mais pesado. E uma outra forma também é aumentando a pressão de bombeio. Eu aumento a pressão da bomba, tá? E eu evito com que esse fluido que está querendo sair da formação vá para o poço, tá? Então, se eu controlo o kick, tudo bem. O kick não controlado, ele vai gerar um blowout, tá? Então, o blowout é a consequência de um kick mal administrado e ele é o fluxo descontrolado do poço para a superfície. Então, lembrando, kick é o fluxo, o influxo indesejado da formação para o poço, mas eu posso controlar. Como? Aumentando a pressão de bomba ou a densidade do fluido, tá? Controla o kick. O kick faz parte do jogo, ele vai acontecer, tá? Vai acontecer várias vezes e cabe à equipe de perfuração gerenciar o kick, beleza. Agora o kick quando ele é negligenciado e foge do controle, ele vira um blowout. Então ele passa a ser um fluxo descontrolado do poço para a superfície, tá? Então blowout é a consequência de um kick mal administrado. Aí aqui está falando algumas questões que pode gerar o kick, né? Essa definição aqui a gente já falou. Então a condição acima, né, que é a condição do fluxo, da invasão do fluido da formação no poço, ela pode ser provocada por uma perfuração não prevista de zonas com pressão anormalmente alta, normalmente aquífero, tá? A sísmica não é perfeita, tá? Então, porque a sísmica é passível de interpretação. Da mesma forma que quando a gente faz exames com um médico, ele vai pedir aí vários exames, aí vai depender do que você tem. Mas, sei lá, vamos supor que você tem uma lesão na perna, aí, não sei, vai ter uma infecção, aí vamos supor que o médico pede exame de sangue, ele pede exame de fezes, de urina, sei lá, uma radiografia, um raio-x. Se você for levar para 3, 4, 5 médicos, é provável que você tenha diagnóstico diferente, tá? A mesma coisa a sísmica. A sísmica, a magnetometria são exames, se você levar para diferentes geólogos e geofísicos, eles vão te dar interpretações diferentes, tá? Então, eles podem não identificar uma zona de pressão anormalmente alta, tá? Com isso, você vai tomar um kick.
Mas é aí que a equipe de perfuração está ali para isso, tá? Sabrina perguntou, essa formação é constituída de quê? A formação é rocha, Sabrina, tá? Elas são rochas. É folhelho, calcário, arenito, são diferentes tipos de rocha. Então, quando a gente fala formação, é formação geológica, tá? Que ela vai variando conforme a profundidade, tá? Então, uma rocha que normalmente está muito próxima do nosso dia a dia é o mármore, né? É o calcário que a gente usa aí em casa, tá? Então, é um tipo de rocha. Formação é um tipo qualquer de rocha. No petróleo, quando a gente está perfurando, normalmente são calcários, folhelhos, arenitos, alita, taquidrita, tá? Isso. O que vai para a superfície são as rochas que a broca quebrou, que a gente chama de quê? Cascalho, tá? Formação são rochas que constituem a subsuperfície. É uma forma técnica da gente falar de rocha, tá? Botando em termos mais simples ainda, é pedra, tá? Então é pedra que está lá embaixo. Se for botar assim de uma forma bem grosseira, tá? Agora a gente sabe que é uma coisa muito mais complexa. Então a gente fala formação geológica, tá? Então qual é a constituição? Então formação geológica você sabe que você vai ter uma cronologia, tá? Que é de acordo com os eventos terrestres, tá? Então é uma forma mais técnica de você contar a história do que está aí debaixo da terra, mas simplificando é pedra enterrada, tá? A várias dezenas de metros, tá? Então essa rocha vai para a superfície, isso. Mas isso, sim, tô te ouvindo. Pode falar. Sim, sim. Que esse processo da rocha ir para a superfície, né, a rocha gerada pela perfuração, eu pensei que isso fosse uma coisa tipo um processo planejado, que jogava o fluido de perfuração, né, para subir o cascalho. Mas isso é o que eu não entendi muito bem essa parte. Não, o kick é quando eu tenho fluxo de fluidos que estão no interior da rocha. Então, qual fluido que pode estar na rocha que eu não estou jogando lá de cima? Uma coisa é o fluido de perfuração que eu planejei e eu estou lá em cima, tá, jogando para o interior do poço. E eu quero que ele volte. Eu quero que ele volte com o quê? Com rocha, com cascalho gerado pela broca. O kick é a água e o óleo e o gás que estão no interior da rocha que estão invadindo o meu poço. E estão atrapalhando a minha perfuração. Tá? Então, o kick é o fluido que está na rocha. Qual é o fluido que está na rocha? São fluidos que se formaram há milhões de anos atrás. Tá? Quais fluidos são? Água, óleo e gás. Tá? E eu ainda não quero que ele entre no meu poço. Por quê? Eu estou construindo o meu poço. Tá? A gente está no processo de construção do poço. Tá? Então, o que é isso? O que é esse fluido que foi originado há milhões de anos atrás? Quais são esse fluido? Água, óleo e gás que invade de forma prematura o meu poço. Tá? Que eu ainda não terminei de construir o meu poço. Tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Lama cortada por gás, tá? Isso daí também acontece. O que acontece? Quando o gás ele entra no fluido, ele dá energia, tá? Então, o exemplo simples disso compra uma garrafa de refrigerante qualquer. Se você tem essa garrafa de refrigerante, você vai sacudir, ela tá ali com dióxido de carbono, com CO2, tá? Então, esse CO2 que é colocado no refrigerante que a gente toma aí, ou na água com gás, por exemplo, ele dá energia à água, ele dá energia ao refrigerante. Se você sacudir a garrafa e abrir, o que vai acontecer, por exemplo, se for uma garrafa d'água, o que vai acontecer com aquela água? Você vai perder você está tendo um blowout, não é? Então, olha só, um exemplo aí. Se você pegar uma garrafa de água com gás fechada, você nunca abriu ela, você sacode e você abre, o que está acontecendo ali? Um blowout.
Está acontecendo um fluxo indesejado do interior da sua garrafa para fora da sua garrafa. Agora, quando que esse blowout vai acabar? Não é? Você pode controlar ele fechando o seu poço, ou seja, fechando a sua garrafa com uma tampa. Quem faz essa função da tampa aí pra gente aqui? É o BOP, tá? Ou você esperar o gás que está cortando, né? Botar esse cortando entre aspas aí, a sua água, tá? Então, por exemplo, agora vamos supor que eu comprei essa mesma garrafa aí, tá? E só que dessa vez eu não sacudi ela. Eu só abri e vou deixar ela meia hora, vou deixar ela 1 hora aberta ali, tá? E não vou beber essa água, vou deixar só a garrafa aberta. Fecho a garrafa e sacudo, tá? Aí sacudi. Quando eu abro de novo essa garrafa, eu vou ter esse blowout? Eu vou ter esse fluido saindo? Vou ter essa água saindo da minha garrafa? Não, porque eu perdi o gás. Então o gás ele estava dando energia para minha água. A partir do momento que eu perco esse gás, eu perco a energia, tá? Quando a gente fala que o refrigerante está sem gás, a água está sem gás, ela perdeu o gás, então ela não vai, essa garrafa não vai mais estourar. Por que esse gás ele dá energia à água ou ao refrigerante? Ele dá energia porque ele é menos denso. E ele é muito. A diferença de densidade entre o gás, o dióxido de carbono e a água é muito grande. Tá? Então você tem uma variação de densidade muito grande. Então aqui, tá vendo? Ó, o gás corta a lama. Tá? Então essa expressão quer dizer que o quê? Que o gás ele passa pela lama, aqui nesse caso, né? Ele não, a lama fica para trás e o gás vai embora. Eu posso ter um kick só de gás, tá? Que é muito perigoso, que normalmente o gás que está cortando aqui na nossa situação é um gás inflamável, tá? Então eu posso ter um kick de gás. Então isso é perigoso. Normalmente eu tenho um kick de gás quando eu pego um reservatório de gás que não é identificado com uma pressão anormalmente alta, tá? Não abastecimento do poço durante as manobras, tá? Que estão aqui, são conhecidos como trip tank. É o tanque de viagem. Então, da mesma forma que eu estou injetando fluido no poço, parte do fluido está retornando e eu tenho um tanque ali onde está injetando fluido e recebendo fluido ao mesmo tempo, tá? Então esse tanque que ao mesmo tempo que injeta ele recebe fluido, tá? Eu chamo ele de trip tank, né? Que é o tanque de viagem, esse fluido que está viajando, tá? Então um kick, ele pode ser um indício, o não abastecimento do poço durante as manobras, tá? Então eu não estou conseguindo injetar fluido, tá? Então o fluido está vindo, tá? Eu estou recebendo fluido do poço, mas não estou conseguindo injetar. Por que eu não estou conseguindo injetar? Porque a pressão que está vindo da formação é maior do que a pressão que está no poço, tá? Pistoneio é retirada de forma mecânica do fluido de amortecimento do interior da coluna, tá? O pistoneio, um exemplo, você quer, por exemplo, vamos supor que vocês têm uma piscina, tá? Uma piscina em casa e vocês querem esvaziar essa piscina, tá? Então imagina que a piscina é muito grande, aí imagina, se você for esvaziar com um balde, você vai ter que fazer esse movimento várias vezes, e isso é cansativo, tá? E leva tempo. Então uma forma de você esvaziar a piscina, tá? É você pegando uma mangueira, você vai succionar a água com a boca utilizando a mangueira e depois, pronto, você está pistoneando isso daí, depois ela naturalmente vai saindo, tá? Isso é uma forma de você fazer essa técnica do pistoneio, né? Você succionar algo, tá? Ali no caso você fez com uma mangueira simples, tá? E com a boca mesmo você consegue fazer isso numa piscina, tá? Agora, para você pistonear um poço, né, é claro que você não vai conseguir fazer dessa forma. Então, você faz isso mecanicamente. O movimento que você faz é muito aí já, né, de uma forma assim,
Só para vocês entenderem, esse princípio para esvaziar a piscina, ele é mais ou menos por aí. Mas uma forma mecânica de eu fazer isso num poço, ele parece muito quando eu uso o desentupidor de pia. Sabe o desentupidor de pia? Então, uma forma de você pistonear o seu cano é justamente você vai comprimir o ar, né, no ralo da sua pia e depois você vai succionar. Isso é um movimento de pistoneio mecânico, tá? Então, uma forma bem doméstica que isso acontece aí é quando você tem o desentupidor de pia, você vai na pia e você, através dessa compressão e dessa descompressão do ar, você consegue pistonear a sua pia e desentupir, tá? É a mesma coisa aqui, você consegue trocar o fluido, às vezes você consegue até desentupir o seu poço por conta de muito cascalho, usando o pistoneio, tá bom? Então aqui algumas dicas de como constatar o kick, tá? Aumento de volume de lama nos tanques, né? É como eu falei para vocês, esse tanque ele está injetando e recebendo fluido, tá? Então você tem um nível ali quando as coisas estão normais, né? A partir do momento que você começa a não conseguir injetar fluido, né? E a receber muito fluido, isso é um indício de um kick. E lá naquele sistema de monitoramento ele consegue identificar isso facilmente, tá? Um poço em fluxo com as bombas desligadas. Você imagina, você não está injetando fluido, logo você não espera receber fluido. Aí você desliga a bomba, aí você começa a receber fluido do poço, né? Então quer dizer que você está tomando kick. Aumento da taxa de penetração. Então, imagina, eu estou perfurando ali, eu consigo ganhar metros, né? Então, o que acontece? O kick, ele pode também, a depender de em que altura do poço, vamos supor que eu estou perfurando, a minha broca está a 100 metros, só que o kick, ele ocorre a cerca de 50 metros, tá? Então, de certa forma, ele pode empurrar ainda mais a minha broca para baixo e o fluido que está de 50 metros, ele empurra para cima, tá? Então, eu posso ter um aumento da taxa de penetração por conta disso. Vai depender em que altura aconteceu esse kick. E aumento da velocidade da bomba. Então, você sabe que a bomba ela tem uma velocidade, do nada ela aumenta de uma forma assim, não previsível a velocidade. E é uma outra forma de você falar, opa, está acontecendo um kick aqui. Então, ali são formas que a gente teve de identificar um kick e agora de evitar. É que eu falei, formação é a rocha. São as rochas que estão em subsuperfície. Tá? Então, olha só, eu tenho uma pressão que está vindo da rocha, como está sendo mostrado aqui, tá? Essa parte verde. Então, eu tenho que empatar, tá? Eu tenho que empatar essa pressão. Se eu aumentar muito a pressão que está dentro do poço, esse fluido vai invadir minha formação vai beber esse fluido e ela vai inchar. E quando ela for inchar, eu não vou conseguir fazer com que esse fluido ele não interfira no volume da minha rocha. Deixa eu botar aqui só a caneta vermelha para facilitar aqui o apontamento. Pronto. Deixa eu botar aqui. Tá. Então imagina, se a minha formação está bebendo, tá? Se a minha rocha aqui está bebendo, ela vai aumentar de volume, tá? O volume vai aumentar. Então ele vai aumentar para cima, onde o esforço é maior, ele vai aumentar para baixo, também o esforço é maior, ele vai aumentar para cá? Não. Para onde que o esforço é menor? É justamente para onde não tem nada, que é onde eu estou construindo o meu poço. Então com isso eu posso desmoronar, tá? Então, e se o fluido se a pressão aqui for muito menor, eu vou tomar um kick. Então ela não pode ser nem muito maior, nem muito menor. Eu vou estar sempre trabalhando numa zona de empate de pressão, tá? Eu vou ter que neutralizar a pressão. Então, se eu estou tomando aí, sei lá, 100 PSI de pressão da formação, eu tenho que dar para ela 100 PSI para neutralizar, tá?
as pressões, para eu nem deixar ela beber muito e nem tomar muito kick, tá? Então, a equalização da pressão, ela é o principal ponto, tá? Então, o sistema de monitoramento ele é muito sensível, tá? Por isso que a perfuração é sempre muito tenso. É por conta desse jogo aqui, é desse jogo de controle de pressão, tá? Então ele fala aqui, para evitar o kick, a pressão hidrostática do fluido de perfuração deve ser menor que a pressão de fratura da formação, tá? Também tem isso, tá? Se houver fratura, a formação bebe o fluido. É isso daí que a gente está discutindo. Então, diminuir a pressão hidrostática. O risco de kick aumenta. Então, tá vendo? É sempre um jogo muito complicado de controle de pressão. Agora aqui a gente já vai falar um pouco do... Tá, acho que o cimento eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Então, a motivação, né, do fluido de perfuração e da pasta de cimento. Então, a necessidade de conhecer as pressões estáticas e dinâmicas associadas a cada operação executada no poço, tá? Então, o que é feito? Você deixa o poço parado justamente para entender a pressão do poço, a que momento ele vai estabilizar a pressão, e depois você bota ele em circulação para você entender também qual é a pressão de circulação dele, tá? Então você tem uma série de manômetros são descidos para você entender isso daí. Você tem que estudar o seu poço para você diagnosticar e depois entender qual é a pressão de trabalho, tá? Então, da mesma forma aí, por exemplo, você tem, para quem tem poço artesiano em casa, cisterna, né? A depender da profundidade, do tamanho da cisterna da casa de vocês, você vai ter uma bomba específica, não é qualquer bomba, não é? Então, e essa bomba, se vocês forem olhar, ela tem dimensões já para pressão estática, para pressão dinâmica. Então, ela tem uma dimensão adequada com o volume de água que a sua cisterna possui de capacidade, tá? Então, quando a sua cisterna está cheia, a bomba ela tem que suportar uma determinada pressão estática. Quando a sua cisterna está vazia e você começa a encher, ela tem que suportar um outro nível de pressão dinâmica, tá? Então, essa bomba, ela tem essas características, tá? Então, pegando um exemplo mais simples aí que seria de bomba, seria essa bomba de cisterna de casa. Aí, isso é uma operação mais simples, né? Você tem uma certa padronização e os poços também você tem o início ele é de certa forma padronizado, mas depois para você diagnosticar, como eu falei, cada poço vai ter uma pressão específica. Aí que a otimização dos parâmetros, pressão de bombeio, vazão de injeção, dimensionamento dos jatos da broca, maximizar a taxa de penetração, capacidade de remoção dos sólidos, tá? Então é isso que a gente está falando aqui, a gente vai ter que dimensionar e adequar ao projeto específico, tá? Então cada caso é um caso. Capacidade de remoção dos sólidos vai depender muito do diâmetro e da profundidade. A capacidade de limpeza. Aqui muitos fatores influenciam a performance da perfuração, tal qual a hidráulica do qual a hidráulica é um dos fatores mais importantes, que é todo esse contexto que eu expliquei para vocês aí. Além de outras funções, o fluido de perfuração é responsável pelo carreamento dos cascalhos e por fornecer potência hidráulica para limpar o fundo do poço abaixo da broca, tá? O que é carreamento do cascalho, tá? É o transporte, tá? Simplificando esse termo, né, é o transporte das pedras quebradas pela broca, tá? Botando em termo técnico, é carreamento dos cascalhos, tá? Então, carregar os cascalhos gerados pela broca, tá? Botando em termos mais simples, né, é fazer com que o fluido carregue a rocha que a broca quebrou, tá? Que ele tem essa capacidade. Daí a gente chama de carreamento. Fornecer hidráulica para limpar o fundo do poço abaixo da broca, tá? Então ficou claro esse contexto aí de hidráulica para vocês, pessoal? Eu sei que é complicado, se eu não me engano, é a primeira disciplina que a gente trata
da hidráulica, né, de uma forma um pouco mais aplicada. Eu acho que no segundo ano talvez vocês estejam vendo qualquer coisa aí em física, talvez, não é? Eu acho que as disciplinas não são tão técnicas, mas no terceiro ano que vocês vão ver a hidráulica em outros contextos, né, com outros professores também. Aí vocês vão ver uma coisa assim mais técnica e tal. Mas é importante a gente entender esse contexto de hidráulica, tá? Porque ela faz parte do nosso dia a dia. Se for botar em termos mais simples, é no chuveiro, é na pia, é na máquina de lavar. Então ali a gente está lidando com conceitos de hidráulica para uso doméstico. Mas são contextos que assim a gente pode fazer uma analogia e para servir de entendimento básico de como a hidráulica é importante para o nosso contexto de perfuração. Sim, é importante revisar. É a primeira vez que vocês estão sendo expostos a isso. Depois eu posso botar alguns outros vídeos, mas tem que ler. Tá. Então, para essa parte final da aula de hoje, a gente vai entender todos os equipamentos lá em cima que estão única e exclusivamente voltados para o tratamento de fluido, que são esses caras aí. Tá? Sim, sim. Sim, Davi, vou disponibilizar hoje. Normalmente eu disponibilizo no mesmo dia, tá? Vou botar lá no mudo, vocês podem assistir com calma, mas esse primeiro contato é um pouco mais chato mesmo, mas tem como entender, tá? Então aí hidráulica, mecânica dos fluidos, né? Para quem for fazer engenharia, vocês vão ver isso daí no detalhe, tá? Então é por isso que é importante a gente começar a entender logo agora aí para quem quer ir para a área de exatas aí. Difícil, em engenharia vocês vão tropeçar nisso com certeza, tá? Então vamos lá, sistema de circulação é justamente o sistema que vai tratar esse fluido, tá? Então uma coisa é esse fluido perfeitinho, com todas aquelas características que a gente faz, tá? Ele vai limpinho para o meu poço. Ele entra pela coluna de perfuração, né? Que pode ser aquele meu tubo drill pipe, o drill collar, que ele pode ser o heavyweight drill pipe, né? Aquela sopa de letras lá de tubo que vai sair pelo jato da broca, que vai voltar todo sujo. Esse fluido ele vai voltar todo desgastado, não é? Porque ele teve variação de pressão, ele teve variação de temperatura, ele está subindo com vários tipos de rocha, né? Vamos botar aí com vários tipos de pedra. Ele está voltando, ele tomou kick, ou seja, ele está voltando com um pouquinho de gás, um pouquinho de óleo, um pouquinho de água. Ele está todo desgastado. Ele vai chegar lá em cima fervendo, tá? Porque é muito quente, vai chegar lá em cima acima de 100 graus e ele vai ser desgastado. Esse fluido vai ser desgastado. Só que esse fluido foi caro. Tá? Então, o que é feito? O sistema de circulação está ali justamente para fazer o tratamento e a reciclagem desse fluido que acabou de voltar do meu poço. Ele voltou perdendo propriedades físico-químicas, ou seja, ele ainda não está tão bom como ele foi projetado inicialmente. Ele sofreu um desgaste, porque ele voltou com um pouquinho de gás, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, com muito cascalho, com muita rocha, variação de pressão e temperatura, então ele perdeu propriedade. Só que ele é caro e eu quero limpar ele para poder reinjetar no meu poço. Se for o caso, eu boto mais aditivos químicos para ele tentar recuperar aquelas propriedades iniciais, tá? E vamos lá, vou reutilizá-lo. Reciclagem dos fluidos é um dos principais objetivos do sistema de circulação para além da injeção. Eu tenho que ter bomba potente para injetar, mas eu tenho que ter um sistema eficiente para circular. Então, o sistema de circulação é isso, tá? Eu não vou simplesmente só sair injetando. Então, esses daqui são os equipamentos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a bomba de lama, tá? Vamos dar uma volta no sistema. Então, o sistema ele é fechado, tá vendo? Eu tenho a bomba só vai empurrar, tá? Ela só empurra, função meramente mecânica, tá? Então aí vão por tubos, tá? Esses tubos aqui eles vão passar
Vamos passar aqui por essa peneira de lama. Na verdade aqui esse sistema, tá, deixa eu ver se tem uma outra figura que ilustra melhor aqui. Tá, peraí. Ah, tá, sim, entendi agora. Eu que estava fazendo um movimento contrário aqui. Não, mas é esse daqui mesmo. Então a bomba, ela vai passar por esse tubo bengala, tá? O que é esse tubo bengala? Ele tem um formato realmente parecido aqui, como se fosse a alça da bengala, a alça de apoio, a gente coloca a mão, tá? E ele apoia. Qual é a principal característica dele? É um tubo rígido, tá? Então esse tubo aqui, ele é rígido e aqui no topo ele ganha curva e ele passa por uma mangueira que é flexível, tá? Essa mangueira, ela vai se encaixar no suível, tá? Que o suível é a cabeça de injeção, que a gente já viu lá atrás, tá? Então, o que é o suível? É o equipamento que vai conectar o sistema de movimentação de carga ao sistema de circulação, tá? Então, esse suível é a cabeça de injeção, ele vai se conectar ao QL, tá? Então, olha, a bomba, ela empurra o fluido pelo tubo bengala, que é um tubo rígido, que passa pela mangueira, que é um tubo flexível, tá? Essa mangueira vai se conectar como ao QL, através da cabeça de injeção, tá? Então, a cabeça de injeção faz o meio de campo entre a mangueira flexível e o tubo de perfuração, que no caso é o QL aqui. E ainda o sistema de movimentação, tá? Então a cabeça de injeção, ela conecta três coisas: o sistema de rotação, o sistema de movimentação e o sistema de circulação, tá? Então ela é o meio de campo de três sistemas, tá? Aí ela vai se conectar aqui a possíveis outros tubos de perfuração e a broca, tá? Então voltou, o fluido voltou, perfurou, gerou cascalho e aqui, ó, ele volta por onde? Pelo espaço anular existente entre o revestimento e a coluna de perfuração. E ele vai ter a linha de descarga aqui, tá? Então imagina, esse fluido voltou aqui cheio de quê? Cheio de cascalho, cheio de água, de possível água, né? De possível óleo, possível gás, né? Ele vai passar por uma peneira vibratória, tá? O que é essa peneira vibratória? Peneira vibratória, quem já viu construção aí, você tem aquela peneira onde você vai peneirando a areia, tá? Então imagina isso acontecendo de forma mecânica, tá? Então eu vou retirando o cascalho e ele vai para esse tanque aqui, tá? Então desse tanque ele vai voltar para a bomba e refazer todo esse trajeto, tá? Então de novo, bomba, tubo bengala, tubo rígido, mangueira, o tubo flexível, cabeça de injeção é o equipamento que vai conectar o sistema de circulação ao sistema de rotação, ao sistema de movimentação, que vai se conectar ao QL, que vai passar pelo tubo de perfuração, tá? O fluido vai sair pela broca, vai voltar pelo espaço anular, tá? E vai sair pela cabeça do poço, linha de descarga, vai chegar na peneira vibratória, vai ser retirado os cascalhos grossos, tá? Eu vou peneirar esse meu fluido para ele voltar pela linha de sucção, linha de recalque e voltar para a bomba de lama. Tá, vamos lá. A Milena perguntou, professor, e quando é aquele mais avançado e que não precisa usar o QL? E a mesa de rotação? Tá, aqui é só você tirar o QL. Aqui no lugar do QL vai ser o top drive. Aí a cabeça de injeção vai se conectar no top drive. Tá? A diferença é essa. Tá? Mas o sistema de circulação ele não vai mudar com o top drive. Tá? A única diferença é que quando eu não tenho o top drive, aqui nesse momento, sempre que eu for colocar um tubo novo, eu vou ter que parar essa volta. O fluido vai ficar parado. Eu pauso a minha bomba de lama. Tá? Agora, com o top drive, a minha bomba, ela dificilmente você vai desligar a sua bomba. Sua bomba, ela fica trabalhando direto. Tá? Fica trabalhando direto. Agora, sem o top drive, toda hora não, a cada 9 metros eu vou ter que parar a minha bomba para poder colocar um tubo novo. Com o top drive, a bomba não para. Tá? Se fosse botar em termos bem simples a diferença do top drive para um sistema simples, é isso. Tá? Então, entenderam a volta que isso dá? Tá?
Então, beleza. A gente viu a grosso modo as peneiras vibratórias, tá? Só que o que acontece? Os grãos que são gerados pela broca, eles não têm o mesmo tamanho, tá? Então, essa peneira vibratória, que é a peneira de lama, ela não consegue tirar todos os diferentes tamanhos de grãos, tá? Então, para isso, eu tenho que ter umas peneiras mais eficientes, tá? Essas peneiras mais eficientes, mecanicamente, como você tem que fazer? Você tem que fechar o sistema, não pode ser aberto aqui, tá vendo? Como está sendo aqui, ó. Ele não pode ser aberto assim, tá? Você tem que fechar ele, que são essas outras aqui, tá? Então, que são o desareadores e o mud cleaner, tá? O desgasificador, como o próprio nome diz, ele tira gás, tá? Então, é uma centrífuga, tá? O desgasificador, já viram o cilindro da máquina de lavar? Então, é aquilo dali, é uma centrífuga que o que acontece? Como o gás é bem mais leve, ele tende a ir para o centro, tá? E ele sai, tá? E o que é sólido, o que é mais denso, devido a essa ação centrífuga, ele vai aderir à parede do centrifugador, tá? E vai ficar agarrado ali, tá? E o gás vai sair pelo meio e eu consigo desgaseificar, tá? O desareador e o dessiltador e o mud cleaner, que a gente vai ver aqui, também são equipamentos centrífugos, tá? A diferença é que, ao invés de eles serem cilíndricos, eles são cônicos, tá? Então, imagina que nós tivéssemos uma máquina de lavar que, ao invés daquele formato cilíndrico da máquina, ela fosse um cone, tá? Ela tivesse uma ponta menor e uma outra ponta maior, tá? O que iria acontecer? A gente teria o que é mais pesado saindo por uma extremidade e o que é mais leve saindo pela outra, tá? É isso que o desareador e o mud cleaner eles fazem, tá? O mud cleaner nada mais é que o limpador de lama. Mud, lama, cleaner, limpador, tá? Então são aceleradores mecânicos do processo de decantação, tá? Então imagina, se eu tenho por ação centrífuga, tá? Então o desareador, dessiltador é isso. Eles tiram partículas do tamanho do grão de areia, tá? Então é para limpar o fluido no detalhe, tá? O que vai diferenciar o desareador de um mud cleaner é o tamanho. Então aqui é um cone um pouco maior, normalmente de 10 polegadas, e aqui um cone menor de 8 polegadas, tá? Então imagina, é isso, é uma estrutura cônica que por ação centrífuga acelera o processo de decantação, tá? Então de decantação dos sólidos. Ele faz com que a decantação ocorra de maneira praticamente instantânea, tá? Aqui o dessiltador aparecendo aqui. Centrífuga e tal. Então aqui é a peneira vibratória. Deixa eu colocar aqui para funcionar, para rodar o vídeo. Então aqui, olha o fluido como ele volta do poço, tá? Aqui é vapor, tá? É de tão quente que tá. Então aqui essa peneira vibratória faz isso, tá? Olha aqui, ela vai, como o próprio nome diz, né? Por ação da vibração, o fluido ele vai escorregando aqui, ele vai aqui para baixo, por isso que a gente não vê mais o fluido, e o sólido vai saindo aqui. Então esse daqui são os cascalhos mais grosseiros, tá? Esses cascalhos mais grosseiros aí, ele tem do tamanho aí do nosso polegar, tá? Ele não é muito grande, tem de 2 a 3 centímetros aí de comprimento, tá? Então, aqui é onde saem os cascalhos mais grosseiros, tá? Aqui uma sonda lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, é uma sonda da Petrobras, daqui é um tanque de lama deles, tá? Uma peneira vibratória. Olha lá, então tá sendo peneirado, tá? Eu não sei se é esse vídeo ou o próximo que vai mostrar o desareador dessiltador, né? Então aqui está o operador limpando aqui os cascalhos, tá? Gerados. Daí é o tipo de uma perfuração terrestre, muito comum lá no Rio Grande do Norte. Aqui, tá vendo? É por aqui que o fluido volta. Deixa eu tentar voltar aqui.
Acho que não precisa nem voltar aqui. Aqui, tá vendo? O poço, aí, quando o fluido volta, ele volta por esse tubo aqui, tá vendo? Então aqui está voltando o fluido cheio desses cascalhos e caindo aqui na peneira vibratória. Aqui, ó, bucha do Kelly ali perfurando, a perfuração está acontecendo e o fluido está voltando. Esses daqui são os desareadores, dessiltadores, mud cleaner, tá vendo? Então a diferença do desareador, dessiltador com mud cleaner, de novo, é o diâmetro, tá? Então aí o desareador pode ser cerca de 10 polegadas de diâmetro, essa boca maior aqui. O dessiltador 8 e o mud cleaner 6, tá? Então normalmente é nessa escala. O que vai mudar de um para o outro é só o diâmetro, tá? E o que o diâmetro muda? A capacidade de pegar grãos ainda menores, tá? Então o desareador vai pegar grãos do tamanho do grão de areia. O dessiltador vai retirar grãos do tamanho do grãos de silt, tá? Silt são aquelas partículas que quando a gente vai na praia que brilham muito. Sabe quando você pega a areia na mão, tem umas pequenas partículas dela que reluzem mais a luz, não é? Parece meio prateado, meio acinzentado. Elas têm um brilho. Aquilo é silt. É porque a partícula é muito menor, tá? E o mud cleaner, ele consegue pegar ainda menor do que aquilo. Então é imperceptível a olho nu, tá? Então é isso. Então desareadores, dessiltadores e mud cleaner. A diferença está no diâmetro. O que eles são? Eles são equipamentos que, por ação centrífuga, vão acelerar o processo de decantação, tá? Então eles vão separar o que é fluido do que é sólido de forma rápida, tá? E o que muda de um para o outro é o diâmetro, e isso faz com que a capacidade de remoção de grãos particulados pequenos seja efetivada. Então isso daqui é o sistema de circulação de uma sonda de perfuração terrestre do Rio Grande do Norte, tá? E aqui está mostrando todo o sistema elétrico. Aqui é o sistema de gerador de energia. Isso aqui é o gerador de energia, tá vendo? Aqui provavelmente é a bomba. Ali alguns tubos ali, onde fica o cascalho, tá? Bomba também, bomba de lama. Esses que ficam um pouco mais afastados normalmente são bombas e geradores de energia, tá? Você deixa um pouco afastado do equipamento, até por se você precisar de manutenção e tal, você não fica muito próximo ali da operação propriamente dita. Tá, aqui. Tá, aqui a gente já começa com o primeiro. Tá, é a parte que a gente vai ver um pouquinho aí da matemática da hidráulica. Tá, isso daqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Mas ficou claro então para vocês, pessoal? Então, na aula de hoje, o foco foi justamente o sistema de circulação. Sistema de circulação, 2 objetivos básicos, se quiserem anotar aí, injetar e reciclar o fluido, tá? Então ele tem que injetar o fluido pelo interior da coluna de produção e reciclar, da coluna de perfuração, desculpe, e reciclar o fluido que volta do poço cheio de cascalho, cheio de impureza, cheio de sujeira, e eu vou reciclar ele. O sistema de circulação tem esse objetivo. Ele é composto, os equipamentos que promovem limpeza são esses: peneira vibratória, desareador, dessiltador, mud cleaner, tá? Desgasificador e centrífugas, tá? Na verdade, todos eles aqui são centrífugas. Quando eles chamam assim de centrífuga, é porque a capacidade de retirar sólido deles é minimizada. A circulação ela vai passar por isso daqui, né? Então, bomba de lama, injeta, tubo bengala, que é o tubo fixo, mangueira flexível, cabeça de injeção, liga sustentação, rotação e circulação. Kelly vem aqui pelo interior, sai pela broca, volta pelo espaço anular, tem a linha de descarga, tá? Que é essa linha de sucção aqui,
passa pela peneira, só que aqui, tá vendo? Essa ilustração ela não mostra o desareador, dessiltador, mudcline, desgasificador, centrífuga, só mostra a peneira de lama, né? Ele simplifica o sistema de recuperação do fluido. Aqui a ênfase é justamente na parte da injeção, não na parte da reciclagem, tá? Então, se eu tiver se eu fosse falar aí duas ilustrações que, de certa forma, pegam aí a parte mais importante da aula é essa. Essa parte contempla a injeção, essa parte contempla a reciclagem do fluido, tá? Não menos importante aí, né, são as funções do fluido. A gente falou também de como evitar o kick, do que é o kick, indícios de kick, funções básicas do fluido de perfuração, tá? E acho que foi só isso, tá? Então essa é a aula de hoje. Então vou